Muita gente, quando vai analisar um filme, parte de uma espécie de cartilha. Uma cartilha que diz que para a fotografia ser boa, ela tem que ser de tal jeito. Para a atuação ser considerada de qualidade, ela precisa ser natural ou algo do tipo. Uma cartilha que impõe regras sobre os elementos isolados de um filme, mas a gente constantemente vai se deparar com obras muito boas que vão recusar todas essas regras. E isso acontece porque um filme não deve ser analisado através de uma cartilha. Um filme deve ser assimilado através do universo particular que ele propõe. Antes de analisar se a fotografia é boa, se o roteiro é bem escrito, antes de tudo isso, a gente deve entender a cosmologia de um filme, entender a lógica interna desse filme, entender o universo desse filme. E a crítica vai se focar em como o diretor usou a encenação como um todo, como ele usou a mise-en-scène para concretizar esse universo. Como todos esses elementos, a fotografia, a montagem, a atuação, funcionam dentro de uma unidade, a unidade da encenação. Porque quem simplesmente analisa e não critica um filme tende a fazer uma simples leitura dele, tende a ler o filme através de uma cartilha e dizer de forma até um pouco arbitrária o que o filme faz de certo e o que ele faz de errado. O analista de filmes dá uma espécie de diagnóstico do filme, faz uma leitura passiva e às vezes meramente técnica da obra. Uma leitura que pode até ser bem competente em vários casos, mas que não vai lidar propriamente com o filme. Já a crítica de cinema vai tentar entender um filme a partir desse universo próprio dele e não vai simplesmente dar um diagnóstico sobre os elementos do filme, mas vai pegar esse universo do filme e confrontar ele com o cinema, confrontar ele com o contexto histórico do cinema, com o contexto do mundo que a gente vive. E vai tirar uma ideia disso, vai propor uma reflexão, vai defender um pensamento. Se quem analisa filme é a pessoa que, digamos, dá o diagnóstico, o crítico é quem abre o corpo, é quem destrincha aquele universo e sai dali com uma ideia. O crítico é quem coloca em crise, é quem suja as mãos, é quem tira o filme do seu lugar seguro para ver o que a obra tem de fato a oferecer. Desfrutar a experiência de um filme é compreender isso, e isso é o primeiro passo para se fazer uma boa crítica de cinema. Esse é exatamente o principal tema da minha oficina de crítica cinematográfica, um curso 100% online e que está com as inscrições abertas por um tempo limitado. O curso possui 3 módulos, cada módulo possui uma série de vídeos onde, além de refletir sobre esse universo do filme e sobre essa condição crítica, essa condição que vai propor um olhar ativo sobre as obras, eu falo com detalhes sobre o meu processo crítico, sobre o meu método, porque muitas vezes a gente pode ter todas essas noções, a gente quer recusar esse olhar mais superficial de um simples analista, mas a gente não sabe por onde começar. E com o tempo eu desenvolvi um processo que funciona muito bem para mim e que de alguma forma me obriga a formar um pensamento sobre os filmes, me obriga a não simplesmente analisar uma obra passivamente, mas a destrinchar essa obra e a partir dela propor uma ideia. Uma ideia que, ao mesmo tempo que seja minha, que seja uma ideia criativa e inventiva, é uma ideia que vai revelar esse universo do filme, que vai dialogar com a proposta do realizador. O curso possui também uma parte prática, onde no último módulo os participantes
são incentivados a me enviar um texto crítico e eu vou ler esse texto e vou responder cada um com algumas impressões. Como eu disse, as inscrições vão ficar abertas por alguns dias. Como é um curso prático, existe um número de vagas que é limitado, então caso você tenha interesse nisso, em ter esse olhar mais ativo sobre as obras, em rejeitar esse olhar de um simples analista, é um curso ideal. E você nem precisa necessariamente ser um crítico de cinema e nem aspirante a crítico para fazer o curso. Basta possuir esse interesse em construir um olhar mais apurado, em querer entender um filme, não através de uma cartilha, mas assimilar o universo dele como um todo e conceber um olhar próprio a partir disso.